Oi, gente, tudo bem? Conforme eu havia prometido, eu tô aqui gravando a resposta de duas perguntas que ficaram da caixinha de perguntas na quarta-feira, a respeito de mudança de comportamento e de inserir um novo hábito na rotina. Vou começar então falando que tanto mudança de comportamento como inserir um novo hábito na rotina, acho que ambos podem ser explicados pelo mesmo processo, que é o que eu vou explicar hoje, tá? Então, vou começar dizendo que mudança muitas vezes pode estar atrelado a algumas pessoas como sendo uma simples força de vontade para mudar alguma coisa, algum comportamento, algum hábito, mas na verdade é muito mais do que isso, tá? Não é falta de força de vontade. É um processo bem complexo, né, que envolve várias fases e podem explicar o porquê que é tão difícil ou começar a fazer ou manter um novo comportamento, tá? Então é isso que eu quero explicar hoje. Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que você fica pensando que eu não consigo mesmo, já tentei muitas vezes mudar, realmente o problema está em mim. Não, isso está errado e eu vou querer realmente explicar o porquê que esse tipo de pensamento ele é errado, tá? Porque realmente a mudança não é fácil para ninguém, tá? Envolvem vários processos. Bom, então na verdade, esses estudiosos da área de comportamento humano, especialmente de mudança de comportamento, eles, através dos seus estudos, né, chegaram a definir, né, que um processo de mudança ele tem 5 fases, tá? E eu vou explicar então cada uma delas, começando lá da primeira até a última fase, que vão compor um processo de mudança de comportamento. Então, a primeira fase seria a pré-contemplação. Então, nessa fase aqui, a pessoa, ela não tem consciência, vamos dizer assim, que ela precisa mudar aquele comportamento disfuncional, né? Precisa parar com aquele comportamento e mudar. Ela não consegue reconhecer isso, ela não tem um insight de que ela precisa mudar, fazer essa mudança de comportamento. Mesmo que as pessoas sinalizem e falem isso para ela, ela não consegue enxergar que ela precisa mudar. Então, nessa fase é muito comum a negação, né, do comportamento disfuncional, é muito comum também minimizar aquele comportamento ruim, errado, e também ocorre muito a racionalização, né, ou seja, ela está sempre tentando justificar aquele comportamento, né, do porquê que ela faz isso, né, enfim. Então, uma pergunta que a pessoa nessa fase pode começar a se fazer seria: por que as pessoas acham que isso aqui que eu faço é um problema? Né? Começar realmente a analisar o comportamento que a pessoa tem. Pode ser um bom começo nessa fase. Então, depois que a pessoa passa dessa fase, ela vai para a fase, então, de contemplação. Ou seja, agora ela tem um insight de que ela precisa mudar aquele comportamento, então ela reconhece, então ela começa a contemplar uma mudança. Ou seja, ela pode começar a pensar em como, né, o que ela vai fazer para mudar, quando ela vai começar nessa mudança. Então, realmente, ela começa a contemplar uma mudança, né? Então, pensando assim, como que ela pode resolver, o que ela pode fazer para aquela mudança, mas ela ainda não está pronta para começar a ação, ela só está realmente contemplando a mudança. Então, nessa fase também é legal ter um certo cuidado com o excesso de informações que a gente tem hoje, com o excesso de soluções rápidas que muitas pessoas nos oferecem, é muito comum muitas pessoas não saírem dessa fase, não passarem dessa fase de contemplação, porque fica contemplando muito, fica planejando muito um processo de mudança, mas não sai daquilo, não parte para a ação, tá? Então, algumas perguntas, reflexões para se fazer nessa fase seria assim: por que mudar? Né? Por que eu quero mudar? E mudar isso me ajudaria como? Né? Como que mudar esse comportamento realmente me ajudaria? São algumas perguntas que podem ajudar. A próxima fase, né, que é a terceira fase, seria a fase de preparação. Ou seja, aqui nessa fase ela vai começar a tomar medidas mais efetivas para começar a mudança de comportamento. Ou seja, ela vai começar num futuro mais próximo pensar em mudar. Sei lá, quero começar a mudar mês que vem. Está próximo, né? Então ela realmente vai começar, pode até começar na verdade começar a fazer pequenas ações em direção a essa mudança de comportamento, como por exemplo alguém que quer perder peso, né? Então
algumas pequenas ações, né, que se começam a fazer nessa fase de preparação seria procurar e marcar um nutricionista, um nutrólogo, começar a pesquisar a respeito de dietas, começar a pesquisar que tipo de exercícios ela pode fazer, corrida, natação, academia. Então, ela não começa a fazer, tá? Mas ela começa a fazer pequenas ações em direção à mudança de comportamento, tá? Então, na verdade, também essa fase seria uma fase de ambivalência da contemplação, né? Então, ela tá ao mesmo tempo contemplando, mas também preparando, então fica, não é a ação em si ainda, né? Então, realmente tá nesse processo de preparação, tá? Então, nessa fase, é muito importante, tá? Na verdade, é quando deveria começar a pensar e ter, claro, qual que é o objetivo, né? O objetivo final que ela quer chegar fazendo toda essa mudança de comportamento, né? Então, o que que ela quer atingir? O que que ela quer alcançar? Qual é o objetivo com essa mudança de comportamento? É importante ter isso bem claro e definido. E uma outra coisa nessa fase de preparação seria realmente montar realmente um plano de ação. O que que ela vai fazer, quando ela vai fazer, e escrever no papel, no celular, no computador, realmente ter bem claro esse plano de ação, tá? E aí a próxima fase seria a fase, então, da ação, né? A quarta fase seria realmente a ação, que é onde vai começar um maior envolvimento, vai começar realmente as ações efetivas, né? E vai gastar mais energia fazendo, né? Porque é uma fase mais ativa, né? Então, nessa fase, é muito importante reconhecer e valorizar cada pequena conquista ou grande conquista que for feita, né? Então, tomando ainda o exemplo da perda de peso, é muito importante que ela comemore as pequenas vitórias, né? Então, sei lá, fiquei um dia sem comer doce. Uau, isso é uma vitória, né? Para quem tá realmente fazendo esse processo de mudança de comportamento. Então, também seria interessante, né, procurar apoio de pessoas que realmente se importem e valorizem também as suas conquistas, né, e não pessoas que falem, sei lá, só um dia sem comer doce é muito pouco, isso não significa nada, né, então vamos procurar pessoas que realmente saibam e percebam que aquilo é importante para você, né. Então, algumas ações realmente seriam essas, né, procurar apoio e realmente se valorizar com tudo aquilo que você consegue conquistar. A quinta e última fase, então, seria a fase da manutenção. Então, essa é uma fase muito importante, porque ela realmente é quem vai manter esse novo comportamento ou esse novo hábito na sua rotina. Então, depois de ter envolvido, então, bastante tempo e ação nessa mudança de comportamento, e geralmente aqui a gente está falando em torno de 6 meses já com um novo comportamento, para poder passar para a fase de manutenção, né? Então, aqui é onde a pessoa, ela reconhece que o comportamento atual dela, novo, é bem diferente do comportamento disfuncional que ela tinha antes, né? Então, é quando ela consegue fazer o reconhecimento dessa grande mudança de comportamento. Então, é uma fase mais complexa, né? Justamente porque é nela que a gente pode verificar se as atitudes que a gente tomou na fase anterior, ou seja, da ação, realmente estão sendo efetivas e realmente levaram a mudança. Então, é aí que a gente consegue fazer essa avaliação, tá? E uma coisa legal para pensar durante essa fase de manutenção é realmente pensar já em estratégias, ou seja, se precaver, tá? Então, pensar em estratégias que podem evitar a recaída, ou seja, ter os comportamentos antigos, tá? Disfuncionais. Então, é realmente você se precaver, ou seja, se preparar antes que a recaída aconteça, tá? Então, e também continuar reconhecendo e valorizando as conquistas grandes e pequenas, tá? É bem importante continuar com isso nessa fase. Essas são as 5 fases oficiais de um processo de mudança. Lendo bastante a respeito, né, desse processo de mudança, né, de tudo que envolve isso, eu achei várias pessoas que inseriram uma 6ª fase no processo de mudança. E eu pude conectar com o que a gente vê em TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, referente à dependência de drogas, né, de substâncias químicas, que seria a prevenção
né, é um modelo cognitivo, na verdade, de recaída. Porque aí essa fase, né, a sexta fase seria a recaída. Por quê? Porque a recaída, ela faz parte de todo e qualquer processo de mudança de comportamento. Ela vai acontecer, ela faz parte, infelizmente. E a gente saber disso, a gente tendo a consciência de que vai acontecer, é mais fácil da gente se preparar. Porque junto com a recaída, veio o sentimento de tristeza, de raiva, de frustração, né? Não vou conseguir, realmente eu não consigo, eu não sou forte o bastante. E muitas pessoas podem desistir, né, achando que realmente não vão conseguir. Mas não, faz parte de um processo de mudança de comportamento, a recaída. Então, por isso que eu falei na fase anterior de manutenção, era se preparar, né, para encontrar possíveis gatilhos que iriam acarretar numa recaída. Agora, o que aconteceu na sexta fase? Ok, aconteceu, faz parte do processo de mudança, agora eu quero passar também por essa fase, né? E não ficar nela e desistir de tudo. Então, aqui é importante ter claro, né? Identificar quais foram os gatilhos que promoveram aquela recaída, né? E se preparar para não deixar que esses gatilhos te atrapalhem de novo, ou seja, evitar algumas situações, algumas coisas ou até algumas pessoas, para que não aconteça de novo, agora que você já sabe quais são os gatilhos, tá? Então, reconhecer realmente o que te atrapalha e trabalhar para poder superar, né, e sobrepujar esses obstáculos que vão acontecer, tá? E também retomar os objetivos ou o objetivo lá da fase de contemplação que você escolheu, né? Qual que era o meu objetivo final com essa mudança de comportamento? O que eu quero atingir realmente? Então, é trazer de novo o objetivo, né, deixando ele claro e definido para você, para que esse seja o seu verdadeiro motivador, né, para que você realmente consiga reconhecer que você está chegando lá, que você está trabalhando todo esse tempo para chegar lá e que você está conseguindo, né, você já chegou lá na última fase, então agora é continuar mantendo, né, e sempre prevenindo as recaídas. Bom, então é isso, eu espero que eu tenha respondido as perguntas, que tenha ficado um pouco mais claro do porquê que é tão difícil mudar. Mas é isso, então sabendo dessas fases, do que envolve cada fase, eu acredito que seja um pouco mais fácil de pensar, né, em realmente mudar algum comportamento ou inserir um novo hábito, né, na sua rotina. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, perguntas, podem mandar, fiquem à vontade, vai ser um prazer poder responder. E bom, se você gostou, curte, compartilha, manda pra alguém. Vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo, tchau!